Amados e amadas, mais uma vez uma satisfação inenarrável estar na idílica presença de todos vocês. Essa presença agora online, porém não menos aconchegante, com a matéria mais linda do mundo, aquela com F de fácil, F de física, trazendo hoje para você, amados e amadas, leis de Newton. Lembra lá de Isaac Newton, o tiozinho que estava tirando aquele soninho embaixo do pé de maçã, a maçã caiu, o cara inventou a gravidade. Historinha, né? Amados e amadas, olha só, hoje nós vamos começar, digamos assim, um novo ramo da mecânica. Tudo bem? Até então nós estávamos falando sobre a cinemática, tratando de descrever apenas os movimentos sem se preocupar com as suas causas. O porquê que o movimento iniciou, porquê que ele tinha uma determinada aceleração, nós não estávamos preocupados. A gente apenas descrevia o movimento. Falava sobre a massa, falava sobre a velocidade, sobre o tempo, sobre o deslocamento. Tudo bem? Mas até então nós não tínhamos ainda tratado sobre forças. Hoje, especialmente, vamos começar então a parte da mecânica que nós chamamos de dinâmica. Tudo bem? Quando nós vamos então começar a falar sobre os esforços que são aplicados sobre o corpo, tudo bem? Fazendo com que eles venham a ganhar um determinado movimento ou ainda fazendo com que esse corpo venha apresentar uma determinada deformação. Para tanto, vamos iniciar com as leis de Newton, vendo então agora a primeira lei, ou também conhecido como princípio da inércia. Gente, princípio da inércia, todo mundo aí já ouviu falar sobre, não já? Nossa senhora, tem vezes que a gente está naquele dia, amado e amada, que a gente está querendo muito e diz assim, mano do céu, eu só cheguei aqui pela inércia. Deu o primeiro empurrão e eu, só fui. Daí a gente já tem uma determinada ideia do que seja, né? Vamos ver o que diz o princípio da inércia pra gente? Olha só, nosso primeiro ponto. Todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Da mesma forma que todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Tudo bem? Amado e amada, vamos imaginar o seguinte. Para essa segunda situação aqui, todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Imagina que você deixou seu iPhone, seu telefone, seu brinquedo, ou sei lá, o controle do Xbox sobre a sua mesa. Tudo bem? Não vai acontecer um terremoto, não vai acontecer uma ventania e ninguém vai tocar no seu controle. Se nenhuma outra força for aplicada sobre o controle vai sair do lugar onde você deixou? Com certeza que não, né, galera? Ele tende a permanecer naquele mesmo lugarzinho. Corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Maravilha? Show de bola? Agora imagina, por exemplo, um determinado corpo que está em movimento. Imagina que agora não existe atrito nenhum com nenhuma superfície. Ou melhor, vamos imaginar um foguete no espaço. Tudo bem? A gente sabe que no espaço não tem matéria, faz-se o vácuo, logo não vai ter nenhum tipo de atrito da superfície do foguete com uma outra matéria qualquer. Esse foguete, ele abandona a Terra com uma determinada velocidade. Essa velocidade com a qual ele vai abandonar a Terra é a mesma velocidade com que ele vai ficar viajando pelo espaço. Vocês já viram que toda vez que o cara chega no espaço em um determinado ponto, ele desliga os propulsores do foguete. Tudo bem? Prof, por que ele faz isso? Primeiro, para economizar combustível. Segundo, que agora ele tem a inércia em favor dele. Ele não precisa mais de ter um propulsor para ter velocidade. Ele pode desligar os propulsores, tudo bem, e a velocidade do foguete vai se manter constante pelo espaço. Não existe nenhuma outra força tentando parar o foguete. Tudo bem? Dessa forma, ele continua em um movimento constante com a mesma velocidade até o final do espaço, que é muito longe. Tudo bem? Maravilha? Dessa forma, amados e amadas, todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Ô, Tite, e quando é que esse foguete, então, ele vai modificar o movimento dele? Aqui,
até que uma força resultante diferente de zero venha a agir sobre o corpo, mudando o seu estado de movimento ou de repouso. Por exemplo, o seu controle que está lá em cima da sua mesa. Maravilha? Só vai sair de lá, só vai se mexer se alguém vier e mexer nele. Ou se um terremoto acontecer, vai existir uma determinada força diferente de zero agindo sobre o controle, fazendo com que ele se movimente. Ou o foguete, beleza? Quando o astronauta religar os propulsores de novo, fazendo com que o foguete mude de rota, ou fazendo com que o foguete diminua ou aumente a sua velocidade. Maravilha? Só vai mudar esse estado de movimento e repouso se uma força resultante diferente de zero agir sobre o corpo, mudando esse estado. Maravilha? Prof, exemplos. Nós temos alguns exemplos da inércia acontecendo? Temos sim. Primeiro deles aqui, ó. Imagina que você está lá no busão. Você estava paradinho de boa, o busão parado, você estava em pé dentro dele. Aí, de repente, o motorista vai lá e inicia um movimento bruscamente. Muito rápido, muito rápido. Acelera. Na hora que ele acelera, o que acontece? Você é jogado para trás. Prof, mas o que é isso? São espíritos que me empurraram? Não, cara. É simplesmente a inércia agindo. Como o seu corpo estava inicialmente parado, a tendência do seu corpo é permanecer o quê? Parado. O movimento iniciou de maneira brusca, o movimento do ônibus iniciou de maneira brusca, beleza? Como todo o corpo que está parado tende a permanecer parado, qual que é a tendência, então, do seu corpo querer ficar no mesmo lugar? Por isso que na hora que o ônibus acelera, você é lançado para trás. Tudo bem? Gente, a próxima imagem é um pouquinho forte, tá? Quem não tiver coração bonzinho, por favor, olha só. É a imagem, por exemplo, de um acidente de um carro, mostrando aqui, ó, a importância do cinto de segurança para nós. O cinto de segurança, ele é um agente dentro do carro que ele vai, digamos assim, entre aspas, impedir que a inércia venha a acontecer. Imagina só, você tá lá, você não, o bonequinho. O bonequinho tá lá dentro do carro, o carro está a 100 km por hora. Qual é a velocidade do cara que está dentro do carro? Também 100 km por hora, ele não faz parte do conjunto? Maravilha. Só que, ao haver uma colisão como esta que está colocada na figura, qual é a tendência do corpo que está dentro do carro? O carro parou bruscamente, mas a tendência do corpo é o quê? É continuar em movimento. Todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Dessa forma, o corpo acaba sendo o quê? Lançado para fora do carro. O carro para bruscamente. Como a tendência do corpo é manter o movimento, ele acaba sendo lançado. Tudo bem? Dessa forma, o cinto de segurança, ele é um agente que tende a impedir com que a inércia venha a acontecer. Ele segura o corpo dentro do carro, não permitindo esse lançamento. Ele vai dizer para o corpo, não vai continuar o movimento, cara. Para com esse negócio de inércia, que esse negócio mata. Tudo bem? E segura o corpo no interior do carro. Maravilha? Próximo exemplo é um exemplo, por exemplo, de um carro que simplesmente faz uma curva. Gente, corpo que estava em movimento tende a permanecer em movimento. Tite, mas aquele permaneceu em movimento, ele só fez uma curva. Tudo bem. Só que toda vez que nós temos corpos fazendo uma curva, qual que é a tendência dele? A tendência desse corpo na curva é sempre continuar o movimento em linha reta. Tudo bem, amado e amada? Por isso que quando você faz uma curva, você tem a sensação de estar sendo jogado para fora dela. Maravilha? Show de bola? Aí, ó, o que é que acontece? Se a inércia vier a agir, ou seja, você vem com uma alta velocidade fazendo essa curva, o que é que tende a acontecer com o carro? Ele tende a sair da curva. Já ouviu o termo sair pela tangente? Justamente o que ocorre, tudo bem? O movimento de saída, ou melhor, a tendência de saída do corpo ao entrar numa curva é sempre de sair pela tangente. O que segura esse carro aqui, ó, na curva é uma força que nós vamos chamar de força centrípeta. Nós vamos ver ela lá na frente, tudo bem? Mas pela inércia, a tendência do corpo é sair da curva e não manter ela, tá bom?
Vamos então, amados e amadas, seguindo para a segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica. Amado e amada, peço eu a vocês atenção com este princípio, porque ele será a vida de vocês quando nós falarmos das leis de Newton. Falou de lei de Newton, a segunda lei impera. Ela é a top das tops. Bora ver o que ela diz. Segundo a lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, diz para nós o seguinte, amado e amada. A aceleração adquirida por um corpo de massa constante é diretamente proporcional à força resultante atuante sobre o corpo. Amado e amado, o que isso quer dizer? Imagina o seguinte, imagina só, que você tem a opção de subir uma ladeira, tudo bem, com dois corpos amarrados a uma corda. Você vai puxar em uma das cordas um carrinho da Hot Wheels e em outra das cordas um bitrem lotado de caminhonete. O que você conseguir chegar lá no pico da curva, tá ótimo, é seu. Vai conseguir chegar com o bitrem puxando por uma corda? Com certeza que não, né? A massa dele é muito grande. Dessa forma, amados e amadas, o que é que a gente percebe? Que o tanto de movimento que a gente vai conseguir dar para um determinado corpo, ou seja, uma aceleração que o corpo vai adquirir com uma determinada força, depende da massa dele. Quanto mais massa, para eu poder movimentar, maior é a força. Maravilha? No caso da segunda lei de Newton, a gente diz, amados e amadas, que a massa ela é uma constante de proporcionalidade. Próximo, o que é uma constante de proporcionalidade? Imagina o seguinte, imagina aqui ó, que você vai isolar a variável massa de um lado da equação e vai jogar todas as outras variáveis para o outro lado da equação. Tudo bem? Olha só. Não importando o valor da força resultante e da aceleração que a gente aplicar, a razão entre uma e outra vai ser sempre um mesmo valor, tudo bem? E este valor nós vamos chamar de constante K, a constante de proporcionalidade. Como ao isolar a força e a aceleração para o outro lado da igualdade, elas formaram uma divisão, a gente diz que força e aceleração, então, são duas grandezas diretamente proporcionais. Mais uma vez, ao isolar as variáveis do outro lado da equação, se elas formam uma divisão, isso quer dizer que elas são diretamente proporcionais. Ou seja, se uma cresce, a outra cresce junto. Imagina um corpo de massa 5 kg. Se eu aplicar 10 newtons de força, eu tenho uma aceleração. Se eu aumentar essa força em 2 vezes, a aceleração também cresce em 2 vezes. Se eu aumentar em 5, a aceleração também cresce em 5. Tudo bem? A partir dessa relação matemática, amados e amadas, nós chegamos à equação que define a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, que diz para a gente que a força resultante é igual ao produto entre a massa do corpo e a aceleração. Tudo bem? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Francisco é meu amigo. É a frase que eu utilizo para poder lembrar. Show de bola? Peço a você, amado e amada, pelo amor de God, não vai esquecer dessa equação, por favor. Por quê, Tite? Véi, você vai utilizar muito essa equação, mano. Você vai utilizar demais essa equação durante o nosso estudo. Maravilha? Olha só. Vamos então à terceira lei de Newton. Esta aqui é conhecida. O princípio da ação e reação. Todo mundo conhece. Véi, as meninas então, mano do céu, conhecem demais esse princípio. Sabe por quê? Imagina só o seguinte. Lá na frente, daqui a 30 anos, quando vocês começarem a namorar, vou pro futebol. Ela vira para você e diz assim, você que sabe. Pronto, ela resumiu a terceira lei de Newton numa única frase. Você que sabe. Professor, mas por que, professor? Ó, toda ação tem uma reação. Com igual intensidade ou módulo, ou seja, se eu aplico 5, a reação também é de 5.
com a mesma direção. Ou seja, se eu apliquei 5 na horizontal, vai me voltar 5 também na horizontal. Porém, é aí que mora o perigo, meu caro, com sentidos opostos, tudo bem? Uma hora de você para outro corpo. Quando volta, é do outro corpo sobre você. Toda ação tem uma reação. De mesma intensidade ou modo e mesma direção, porém de sentidos opostos. Prof, exemplo que nós vamos ter da situação da terceira lei de Newton. Olha só, imagina que nós temos aqui, uma determinada moça que está aplicando sobre a parede uma força de 5 newtons. Vamos mencionar esse vetor aqui, uma grandeza vetorial, força de 5 newtons. Esses newtons aqui, amados e amadas, são a unidade de medida da força. Tudo bem? Toda força nós medimos em newtons, em homenagem a Sir Isaac Newton. Se a moça aplica uma força de 5 newtons sobre a parede responde também a ela com os mesmos 5 newtons de força. Perceba só você, as duas forças, a ação e a reação, têm a mesma intensidade ou módulo, ou seja, o mesmo valorzinho, 5 newtons. As duas têm a mesma direção. Lembra lá o que é a direção? Horizontal, vertical? As duas estão na horizontal. Porém, os sentidos são opostos. Ora da esquerda para a direita, ora a reação da direita para a esquerda. Tudo bem? Outro exemplo que nós temos é o próprio caminhar. Na hora que você caminha, amado e amada, o que você está fazendo, na verdade, é empurrando a terra para trás. Você está dando um empurrão na terra com o seu pé. Sabe a trava da chuteira? Ela tem um atrito com o solo, não tem? Tá aí, é o que ocorre aqui também. Existe um atrito do seu pé com o chão. Você está forçando o chão para trás. E o chão reage sobre você, tudo bem, te jogando para frente. Uma ação e reação. Tudo bom? Aí aqui, nós vamos ter também a situação do foguete, uma propulsão. O foguete joga a propulsão para trás, joga um jato para trás e o jato impulsiona o foguete para frente. Um exemplo simples que nós podemos colocar aqui, amados e amadas, é o seguinte, um balão. Se você pegar um balão, uma bexiga, e encher ela sem amarrar e você solta, o que é que acontece? Ela expulsa o ar e ela acaba voando, não é? No ar sobre você. Show de bola. O que é que está acontecendo? O ar que estava dentro do balão, da bexiga, é expulso para fora com uma determinada força. Tudo bem? Dessa forma, amados e amadas, o que é que vai acontecer? O ar empurra o balão para frente. Tudo bem? Vamos adiante, amados e amadas, com um outro exemplo que nós temos. A força-peso. Tite, a força-peso? O que é peso? Eu pensei que peso era aquele negócio de 30, 40, 50 quilos. Amados e amadas, toda vez que nós falarmos de peso, daqui em diante, nós estaremos falando sobre uma força. Tudo bem? Peso é uma força. Veio para você a pergunta, quanto você pesa? Aí você responde, eu peso 30 quilogramas. Véi, nunca mais, tá bom? Isso não é peso. 30 quilogramas não é peso. 30 quilogramas é uma grandeza de massa, uma grandeza escalar e não vetorial, como é a força-peso. Tá bom, Tite, mas o que é a força-peso então? A força-peso, amados e amadas, nada mais é do que a sensação da ação da gravidade que ocorre sobre o seu corpo. Tudo bem? Aqui nesse caso também um par ação e reação. A Terra puxa para a superfície dela o seu corpo, assim como também o seu corpo puxa a Terra. Dois esforços de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentidos opostos. Aí aqui, galera, é interessante a gente notar que aí vem a pergunta, prof, você está dizendo então que a Terra puxa o meu corpo, por exemplo, com 3.000 newtons. O meu corpo também está puxando a Terra com 3.000 newtons? Isso quer dizer que o meu corpo é capaz de movimentar a Terra?
Aí vem uma observação Topperson e muito importante da terceira lei. Imagina o seguinte, ó, tem uma perguntinha que ela é pegadinha muito top, que a galera costuma pensar assim, ó, que costuma colocar da seguinte maneira. Uma mãe pede pro filho afastar o sofá. Aí o filho diz, mãe, não posso. Você sabe por quê? Por causa da terceira lei de Newton da ação e reação. Eu vou aplicar 10 newtons de força sobre o sofá para afastar ele, e o sofá vai responder com os mesmos 10. Não movimenta, porque vai ser 10 para um lado, 10 para o outro. A mesma força que tem da esquerda para a direita é a força que vai ter da direita para a esquerda. Aí não vai movimentar, porque é força igual para lados opostos. Isso é verdade? Movimenta. O sofá movimenta. Prof, e por que consegue movimentar, já que são forças iguais? Uma simples observação. As massas dos corpos que estão movimentando são diferentes. E pelo que a gente já viu, dependendo da massa do corpo, a aceleração para uma mesma força vai ser o quê? Vai ser diferente. Tudo bem? Porque essa aceleração, ela é proporcional à força, mas ela também depende da massa. Quanto menor a massa, mais fácil é de movimentar. Nesse caso aqui, ó, o corpo que vai movimentar é justamente o corpo da pessoa que está sob a superfície da Terra. Tudo bem, amado e amada? Então, galera, aqui, ó, torna-se válido também para a gente poder avaliar a segunda lei de Newton, tudo bem? A força-peso, ela vai ser dada por aqui, ó, força resultante igual a massa vezes a aceleração. No caso dessa relação corpo-terra, quem é que faz o papel de força resultante? É justamente o que nós chamamos de força-peso, é o pezinho que está aqui, ó, ele é igual a massa vezes uma aceleração, no caso, a aceleração da gravidade. Eis aqui, então, o que significa cada variável. Tudo bem? Esse Gzinho aqui, ele representa para nós a aceleração da gravidade na Terra. Tudo bem? Conhecida por 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas, normalmente, a gente arredonda utilizando 10. Tá bom? Lembra, o peso, ele é uma força e não mais uma massa. Então, quando te perguntarem quanto você pesa, nada de responder 30 quilos, tá bom? Isso é massa. Prof, como que é que eu respondo então? Você vai responder 300 newtons. Prof, por que 300? Olha só, se o corpo tem massa de 30 e eu considerar que a gravidade vale 10, 30 vezes 10, 300. Tudo bem? Vamos adiante então, amados e amadas, com um exemplo prático. Esse exemplo prático, ele se encontra lá na página 35. É o exercício número 1 da apostila de vocês. Tudo bom? Olha o que nós temos aí. Vamos à leitura. Um corpo de massa de 0,6 kg foi empurrado por uma força que lhe comunicou uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual é a intensidade da força? Amada e amada, aí você se pergunta, qual fórmula eu utilizo? Nós só vimos uma. E eu vou falar uma coisa para vocês, essa fórmula é hiper mega importante. Francisco é meu amigo, é hiper mega importante. Tudo se resolve por lá, aqui. Quase tudo. Beleza? Mas, ó, o que é que você vai se ligar para poder perceber a fórmula? A massa, a aceleração e a força. Tite, onde é que eu tenho força, massa e aceleração? Só lá na segunda lei de Newton. Concorda comigo? Então, resolvendo, Francisco é meu amigo. No lugar da massa, vamos colocar a massa que ele deu, em quilogramas. E no lugar da aceleração, a aceleração que ele deu. Anota aí no teu caderno. Observação, professor, que a gente questão de musculação cerebral. Olha só, a massa sempre, forever and ever, vai ser utilizada em unidade de quilograma. Massa sempre utilizada em unidade de quilograma. Quilograma sempre utilizada para massa. Nesse caso. Tudo bem? Show de bola. Dessa forma, multiplicando 3 vezes 0,6, vamos achar então que a força resultante sobre este corpo é de 1,8 newtons. Viu só como é fácil? Lógico, Tite, é física, não tem como ser difícil. Próximo exemplo prático, amado e amada, ainda na página 35, exercício de número 6. Veja só o que ele diz. Na Terra, o módulo da aceleração da gravidade é, em média, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E na Lua,
1,6 metros por segundo ao quadrado. Para um corpo de massa 5 kg, determine o peso do corpo na Terra, a massa e o peso desse corpo na Lua. Amados e amadas, esse aqui, ó, muito simples, fácil e de graça. Tite, por que o senhor diz que é simples, fácil e de graça? Por um motivo, porque basta a gente adotar a fórmula da força-peso. Peso igual a massa vezes gravidade. Tudo bem? Ô Tite, mas vai ter peso diferente? Vai, galera. Por qual motivo? Veja só aqui, ó, que ele deu uma aceleração da gravidade, em média, de 9,8 metros por segundo ao quadrado na Terra e 1,6 metros por segundo ao quadrado na Lua. Cada astro tem a sua aceleração da gravidade. Ou seja, em cada astro, em cada planeta, na Lua, satélite do astro, Lua, Júpiter, Marte, parará onde seja, cada um deles tem a sua aceleração. Então a força-peso muda. Tudo bem? Tite, mas e a massa do corpo? Gente, massa do corpo está relacionado com quantidade de matéria, não tem nada a ver com gravidade. Tudo bem? A sua massa de 50 kg vai ser a mesma aqui na Lua, em Júpiter, em Marte, em Vênus, em Urano, em Saturno, em Netuno e Plutão. O que muda é a força-peso. Massa permanece constante. Força-peso muda. Tudo bem? Vamos responder então a letra A e olha só a atenção que ele pediu aqui, ó. Que a gente adote 10 metros por segundo ao quadrado para o módulo da aceleração da gravidade na Terra. Respondendo a letra A, vamos calcular o peso do corpo na Terra. Mais uma vez, peso igual a massa vezes gravidade. Olha só, a massa de 5 kg, gravidade na Terra, ele pediu para a gente adotar 10. 5 vezes 10, de vez em quando, 50 newtons. Show de bola? Maravigold. Respondendo a letra B, amados e amadas, para a gente responder a letra B, a gente vai pedir desculpas aqui que ele não colocou a massa para vocês. Mas a resposta da massa é os 5 kg. Mais uma vez, repito, de astro para astro não vai mudar a massa. A massa, ela é uma grandeza constante. O que muda é a força-peso, pois cada astro tem uma aceleração da gravidade. Na Lua, a força-peso continua a mesma fórmula, massa, só que agora vezes gravidade da Lua. A massa do corpo, 5 kg, não muda. Mas a gravidade na Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Multiplicando isso aqui, facilmente nós chegamos a 8 newtons. Tudo bem, galera? Então, olha só, duas situações vão ser possíveis. Ou a gente vai estar falando de força resultante massa aceleração, como foi no exemplo anterior, qualquer uma das variáveis pode ser perguntada, ou a gente vai falar de força-peso. Tudo bem? Como é a situação que está colocada no exercício de número 6 aí. Maravilha? Lembrando que massa não muda de planeta para planeta, ela permanece constante. O que muda é a força-peso. Por quê? Porque cada planeta tem a sua aceleração da gravidade. Show de bola, Maria Amada? E por hoje é só... Nossa, Tite, você ainda tem coragem de dizer que é só 28 minutos de aula, pelo amor de Deus, não é um vídeo, só uma novela. Tudo bem, relaxa, é física, passa rápido. Maravilha, Maria Amada, mais uma vez uma satisfação inenarrável estar na idílica presença de todos vocês. Um beijo, um abraço e um cheiro no sovaco.